Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra, amém? Mês de junho, estaremos falando sobre comunhão, que é um dos propósitos da nossa igreja, amém? E para falar em comunhão, achei legal a gente começar em Coríntios, né? O apóstolo Paulo planta essa igreja lá em Corinto. No início do seu ministério, ele, acompanhado de outros 2 judeus, Priscila e Áquila, eles abrem a igreja de Corinto. E depois de quase 2 anos pregando lá, ele vai para Éfeso, e em Éfeso ele estabelece outra igreja, e ele caminha cartas para as outras igrejas, recomendando as igrejas. Glória a Deus que tinha pena e caneta lá, né? Sei lá se era papiro, não lembro mais qual era o papel que eles usavam na época. Mas o apóstolo Paulo, pensando que estava escrevendo só uma carta, escreveu parte da Bíblia, amém? E eu louvo a Deus, porque a igreja de Corinto teve problemas que nós enfrentamos hoje, amém? Porque por meio da sua palavra nós seremos edificados, amém? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas?
São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passarei a mostrar-vos um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Amém? Paulo funda a igreja em Corinto e interessante notar que o tempo todo nós fazemos como a igreja em Corinto. A igreja do Senhor, que foi fundada assim, há 2.950 anos atrás, age da mesma forma que nós. Os coríntios, eles vieram, Roma constrói a cidade de Corinto, e quando ela abre o Império Romano para invadir o Império Grego, né? E aí, dessa junção de gregos com romanos, lá no meio está a cidade de Corinto. Então vem o comércio, vem a cultura, vem a religião de Roma, que se mistura com o comércio, com a religião, com o modo de viver da Grécia. E lá nesse meio está a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto nasce o Evangelho. Amém? O apóstolo Paulo, ele vê numa cidade cosmopolita uma grande possibilidade, porque como tinha muitos mercadores, muitas pessoas iam conhecer Jesus e espalhar para o resto do mundo antigo. Então, ele funda uma cidade ali. Mas, uma cidade que está ali está com seus costumes. Quando a gente lê Coríntios, a gente vê o que tinha na igreja de Corinto. Tinha facções. Na cidade de Corinto tinham facções. Lá tinha o grupo dos latoeiros, o grupo dos que serviam a deusa Afrodite, o grupo dos que mexiam com ouro, tudo em facção. Aí traz para a igreja as facções. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Jesus, como se fosse melhor, né? É uma facção, mas é uma facção. Não sou de Paulo, não sou da facção de Corinto, sou da facção de Jesus. Existia lá adultério, a moral dentro da igreja estava sendo corrompida, como na cidade. A cidade tinha um templo para Afrodite que tinha 1.000 prostitutas. As pessoas iam se prostituir crendo que adoravam aquela deusa, entregando o seu corpo para quem queria uma bênção daquela deusa, principalmente a fertilidade. E a igreja, dentro da igreja, tendo adultério. E, no fundo, não é isso que acontece com a gente? A gente aceita Jesus, nos vendem essa ideia, né? Vem aceitar Jesus, que seus problemas vão ser resolvidos. Não é isso? A gente até, inclusive, fala, olha, vem, aceita Jesus, que seus problemas vão ser resolvidos. Mas existe uma verdade que muitas vezes a gente ou se esquece ou faz questão de esquecer, que o caminho da resolução dos nossos problemas passa pela cruz. Passa por rejeitar o eu, passa por dizer não ao pecado. Mas nós queremos uma transformação imediata. A gente quer uma transformação num piscar de olhos. Até eu quando eu me batizei nas águas aos 12 anos de idade. E aí, antes de batizar nas águas, eu tinha um hábito muito ruim. Meu pai mandava eu comprar carne. Deise, vai lá comprar 1 quilo de carne. Eu ia comprar 1 quilo de carne, chegava no balcão, me dava 900 gramas, enrolava o troco, entregava a carne para o meu pai.
E quando eu batizei nas águas, meu pai falou, Deise, vai comprar a carne. E eu pensava que eu não ia mais ter vontade de comprar 900 gramas de carne. Quando eu cheguei no balcão, eu olhei para o açougueiro, segurei no dinheiro, e me deu vontade de comprar só 900 gramas de carne e ficar com o meu troco. Mas eu falei, agora eu não posso, porque eu sou batizada. E muitas vezes a gente faz isso. A gente chega, aceita Jesus como Salvador, mas não quer deixar os nossos velhos hábitos, a gente não quer. Então a gente pensa assim, Jesus é que tem que fazer. Mas Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para a sua velha natureza, toma a sua cruz e me segue. Esse é o caminho, essa é a resposta. E a igreja de Corinto, ela então vem, enquanto o apóstolo Paulo está ali, a igreja está sendo ensinada, está sendo doutrinada, porque para nós é muito mais fácil hoje em dia, pelo menos para mim, né? Eu sou da terceira geração de evangélicos na minha família. Minha avó era evangélica, minha mãe. Então eu chego, sou da terceira geração, tem muito hábito que eu já trago de berço. Mas a igreja de Corinto não, ela estava nascendo, uma igreja que estava trazendo a diferença para aquele século, para aquele tempo. E o apóstolo Paulo então traz os ensinamentos. Então a carta aos Coríntios, ela trata da parte ética da vida cristã. Romanos fala sobre as doutrinas, mas Coríntios, o livro todo de Coríntios, fala sobre a prática de servir a Deus no dia a dia. Não é agora, a gente não está falando sobre salvação, sobre justificação, sobre redenção, nós estamos falando do dia a dia. O apóstolo Paulo está mostrando dia a dia o que é servir a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a comunhão que prevalece, porque a igreja lá, então, mesmo dentro desses problemas todos, a igreja tinha um excesso de dons. Mas mesmo tendo dons, eles conseguiam fazer uma bagunça na igreja. Tinha gente que tinha revelação, tinha gente que tinha profecia, tinha gente que tinha cantos, tinha gente que tinha salmos, tinha gente que tinha hinos, tinha gente que tinha revelação do dom de línguas, tinha outro que tinha dom de línguas, mas eles conseguiam fazer uma bagunça. Eles conseguiam fazer bagunça até na Santa Ceia. Eram muito crentes, né? Eu falei até no primeiro culto, que sabe por que crente dá trabalho? Você acredita que crente dá trabalho? Eu acredito. Pastora que diga, né? Porque Jesus Cristo disse que não veio para gente boa. Ele disse que não veio para bom. Então, nós temos os nossos problemas, as nossas sequelas, os erros dos nossos pais, do jeito que nos criou, os acertos também, e viemos para Jesus. E Jesus Cristo, então, por meio da sua palavra, vai nos lavando. Vai nos lavando, vai nos lavando, vai nos lavando. E cada dia, nós vamos sendo purificados dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que em Apocalipse veio uma multidão. E o apóstolo perguntou, quem são esses de branco vestidos? Aí alguém responde para João, estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia. Nós somos esse povo que apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos defeitos, nós queremos seguir a Jesus, amém? Então nós vamos hoje aprender com o apóstolo Paulo ensinando sobre a comunhão, amém?
A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é mostrar para os coríntios o que eles tinham em comum. Porque a igreja estava toda dividida. Se nós nos concentrarmos em nossas diferenças, nós vamos nos dividir. Porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Amém? Nós somos diferentes. E então, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Se todos fomos batizados, é porque todos precisávamos de redenção. Todos somos pecadores. Todos nós. Quem está na sua frente, quem está na sua direita, quem está na sua esquerda, quem está na sua retaguarda. Todos somos pecadores. Não existe ninguém, por melhor que seja, que está aqui dentro da igreja, que não é igual em pecado. Foi Cristo Jesus que nos livrou do pecado. Hoje a música da ceia estava cantando: a cruz me libertou. Aleluia. A cruz nos deu o direito de sermos lavados e remidos. A cruz nos deu o direito de estarmos juntos em Cristo. Então, nunca devemos esquecer que nós todos éramos indignos. Precisávamos da redenção em Cristo. Amém? E por causa disso, no versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não somos iguais. Precisamos ter essa consciência. Que nós, para que a comunhão prevaleça, nós precisamos respeitar a nossa diferença. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. O seu marido não é igual aos pai dele. Muitas vezes a gente fala, né? Às vezes quando eu quero irritar o Paulo, eu falo: ô Sobral. Aí ele fica nervoso, porque eu estou dizendo que ele está igualzinho o pai. Mas eu estou só irritando ele, porque eu sei que nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Você não pensa igual ao seu esposo, você não pensa igual ao seu filho não pensa igual a você. Quanto mais a geração for diferente, menos você pensa parecido. E nós precisamos manter isso em mente. Se nós queremos manter a comunhão, nós precisamos lembrar que nós não pensamos igual. Enquanto um homem pensa que o mais importante é um carrão de 50 mil, uma mulher pensa que o mais importante são 50 mil pares de sapato. Né? Então nós não somos iguais e nós precisamos respeitar essa diferença. Se nós pensarmos que só o nosso jeito de fazer as coisas é o certo, nós não vamos ter comunhão uns com os outros. Se nós pensarmos que o jeito do outro é errado, nós não teremos comunhão uns com os outros. Então, diante disso, dessa parte que é comum, que somos todos indignos e que não somos iguais, o apóstolo Paulo, então, ele recomenda algumas coisas para a igreja em Coríntios, que eu gostaria que nós também recebêssemos como se fosse uma mensagem de Deus para as nossas vidas, para que a nossa comunhão permaneça. Amém? Primeiro, no versículo 25, ele diz assim: para que não haja divisão no corpo. Vamos repetir? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros
com igual cuidado em favor uns dos outros. Não haja divisão no corpo, mas cooperem. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 133 que a união entre os irmãos é terapêutica. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo santo que desce da cabeça de Arão e desce pelas suas barbas e sobre a gola de suas vestes. Agora, já que está ali, vamos ler tudo, né? Versículo 3. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes do Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos falar primeiro do óleo. O óleo que desce da cabeça do sacerdote, vai nas barbas e derrama nas suas roupas. Esse óleo é o símbolo de cura física na Bíblia. Pessoas que receberam o óleo foram curadas fisicamente. Pessoas que receberam óleo receberam uma unção espiritual. Pessoas que receberam óleo ficaram mais belas. Então, o óleo na Bíblia, eles têm esses 3 símbolos: cura física, cosmética e unção espiritual. A comunhão, ela traz beleza. Que coisa boa! Já viu quando a pessoa está de mal da outra? O que acontece? Primeira coisa, franze a cara, né? Tem gente que como aguenta franzir só a cara, franze o bico. Fica feio, irmão. Mexe com todas as rugas do rosto, envelhece. Então a comunhão, você dá sorriso, você mexe muito menos músculos no seu rosto na hora que sorri do que na hora que briga. Então traz uma beleza e é lindo. Quantas pessoas que ficam na igreja porque a igreja é uma igreja que recebe bem. Quantas pessoas que vieram para a igreja porque os seus amigos trouxeram comunhão, beleza, coisa fica lindo. Agora você vai numa casa onde tem só briga, onde só tem tristeza, o que você quer fazer? Quer fugir, quer ir embora. Esses dias eu escutei uma pregação de uma pessoa que disse que na casa dela tinha tanto problema antes de conhecer a Jesus, que na hora que o povo dava a idade de casar, o povo casava só para ir embora de casa. Então esse óleo da comunhão, ele traz alegria, ele traz também a cura física. Eu ouvi a história de uma pessoa que tudo ela dizia: não suporto, isso não desce. Não, alguém fazia uma coisa, não, isso não vai descer. Não desce. Sabe o que essa pessoa adquiriu? Um câncer na garganta, que nada descia. Foi ficando entulhado, a ira, a raiva, a falta de perdão, foi segurando, e essa pessoa teve câncer. A comunhão, a união entre uns e outros, entre os familiares, entre as pessoas da igreja, ela traz inclusive a cura física e traz a unção espiritual. O óleo da cabeça de Arão era um óleo preparado para estar entre os filhos de Deus. A comunhão na igreja, a palavra de Deus diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há comunhão, a bênção de Deus. Aonde há comunhão, a unção de Deus.
E o Salmo 133 ainda diz que é como o orvalho do Monte Hermon, que cai para os montes de Sião. O Monte Hermon, ele fica distante do Monte de Sião. Era como de Caldas Novas até Brasília. Era um monte que subia e se encontrava com a neve. E Sião é um lugar seco, como Brasília. Então o monte, o orvalho vinha ao finalzinho da tarde, à noite, enchiam o Monte Hermon. E no raiar do sol, aquele orvalho derretia e forma um leito. E a água vai derretendo e vai sendo levada para Sião, para Jerusalém, que não tem água. Então, a união entre as pessoas, ela traz saúde, ela traz vida, ela tira a pessoa da sequidão. E importante destacar que a noite é que tem o orvalho. A neblina a noitezinha vai esfriando e vai formando o orvalho. E o nascer do sol traz aquele orvalho, se transforma em água. Nossa comunhão, ela deve ser transparente como o dia. Amém? Nunca deixe a coisas sem esclarecimento. Não coloque sujeira para baixo do tapete. Não deixe para lá. Jesus Cristo nunca deixou para lá. Ele resolveu. Pare de pensar que as coisas dentro da igreja vão se resolver apenas com oração. Muitas vezes a gente, não, vamos orar. Vamos orar. Ore para Deus te dar sabedoria para falar na hora certa. Ore para Deus te dar a maneira de falar. Mas não deixe a coisa debaixo do tapete. Porque junta. Porque tudo que junta, fede. Tenha sabedoria para tratar. Para tirar, para trazer à luz. Como um monte que está ali. A noite orvalha, mas o dia alimenta. Traga à luz o seu problema. Traga à luz para resolver. Nunca, nem dentro da igreja, nem dentro da sua casa. Palavras que você não resolver vão te trazer problema no futuro. Esses dias eu contei no primeiro culto, vou cantar de novo. Né, para falar para ele, porque aproveitar que ele está de plantão, né? Eu vou falar. A gente mudou, glória a Deus, né? A gente conseguiu uma casa, os irmãos oraram, e nós conseguimos comprar uma casa muito rápido. Nunca tinha visto conseguir comprar uma casa na Caixa Econômica Federal em 30 dias, foi uma bênção. Nós compramos a casa e resolvemos reformar. No que a gente foi reformar, o dono da casa que a gente estava morando falou assim, vocês não têm mais nenhum dia, vocês têm que sair daí. E aí, então a gente colocou algumas coisas na casa da minha sogra, outras a gente colocou na casa nova. E para a casa nova foi minha máquina de lavar. Nunca façam isso, levem a máquina para a casa da sogra. E lá foi minha máquina de lavar para minha casa nova. E eu fiquei na casa da minha sogra com um monte de menino, com roupa, com sogra, tudo para lavar roupa. E aí, pegando a roupa, colocando numa sacola, levei lá para a casa nova para bater. Bati a roupa, estendi e vim para casa. No outro dia, o Paulo, vou lá pegar não sei o quê. Já que tu vai lá, pegue minha roupa, porque a passadeira vem hoje. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, então deixa a chave do meu carro, porque eu vou. Não, então eu vou. Pegou a chave do carro e foi.
Quando eu acordo, que a passadeira está lá em casa, cadê a roupa? Não estava em casa. Na mesma hora eu peguei o telefone. Desliguei o telefone. Fiquei com raiva todo dia. Fui lá, eu mesma peguei a roupa para a menina passar e tal. Na hora de dormir, virei o rosto. E fiquei esperando ele me adular. Não me adulou. E aí, no outro dia de manhã, é assim que você se importa com a sua família. Não é? Não sei o quê, não sei o quê. Mandei um WhatsApp. E ele respondeu no WhatsApp. Se você olhasse seu telefone, você iria ver que eu te liguei 5 vezes para lembrar o que era para eu fazer na casa. Mesmo assim, te amo. E pronto. Cheguei em casa, eu abracei. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu fiquei com raiva e eu passei um dia sem falar com ele e não trouxe o problema à luz. Eu tinha ficado com raiva dele porque ele não fez o que eu pedi. Na minha concepção, ele não se importou com a minha família, porque ele tinha ido para o gabinete pastoral. Então, na minha cabeça, ele estava dando prioridade para a igreja. E a prioridade dele tem que ser a família, ou buscar a roupa. E ele me liga, na hora que eu brigo com ele, que ele está fazendo isso, ele diz, eu não errei porque eu quis. Eu errei porque eu esqueci o que era para fazer lá. E eu liguei para você 5 vezes e você não atendeu porque você estava dormindo. Então, observem que falta de diálogo que traz. E se eu continuasse com a cara virada, nossa comunhão ia acabar. Se eu não tivesse trazido à tona porque eu estava com raiva, eu fui verdadeira, eu estou com raiva de ti. E ele, você não tem razão para ficar com raiva de mim, eu te perdoo. Quer dizer, ainda me ofereceu perdão antes, ainda bem. E muitas vezes nós não trazemos os nossos problemas à luz. Nós não chegamos para o irmão e falamos assim, olha, por que o dia que eu estava tocando aqui, na hora que você viu que era eu, você saiu. O irmão, me desculpe, meu telefone tocou e eu fui atender. Era isso, não era eu, era o telefone. Muitas vezes, nossos problemas acontecem porque nós imaginamos coisas. Nós pensamos que as coisas são do jeito que nós pensamos. E eu acabei de dizer que o apóstolo Paulo diz que nós não somos iguais. Nós não pensamos iguais. E nós precisamos trazer à luz aquelas coisas que estão dentro da nossa cabeça. Fulano, eu estou achando isso e isso. É isso mesmo? É, não é? Vamos tratar uns aos outros com amor. Vamos tratar uns aos outros com verdade. A igreja é o lugar dos filhos da luz. Nós não devemos encobrir nada. Nós não devemos que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de mentira. Nossos relacionamentos têm que ser baseados na verdade com amor, na verdade que constrói, na verdade que tem coragem de dizer, olha, você errou nisso. Eu estou disposto a te perdoar. Você quer ser perdoado, você quer perdão, você admite o outro dizer, não, eu acho que eu não estava errado. E você ter a oportunidade de ouvir e a humildade de pedir perdão. E a hombridade de perdoar. Não tem que ter orgulho e falar, não, agora você errou. Não.
nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos que trazem cura. Amém? Outro problema que nós devemos rejeitar na casa de Deus, para que o nosso relacionamento seja terapêutico, é a fofoca. Amém? Devemos rejeitar a fofoca. Não devemos dar ouvidos à fofoca. Uma pessoa que fala do outro para você, vai falar de você para o outro. Não pense que você é mais cheirosa do que o outro, não. Essa pessoa vai falar. E você tem a obrigação, como corpo de Cristo, de não levar adiante. Amém? Se você não faz parte do problema, nem faz parte da solução, chuta isso que é laço. Amém? Chuta que é laço. Não faz parte do problema, não faz parte da solução, não te interessa, irmão. A pessoa vai falar com você, exorta essa pessoa. Meu antigo pastor falava assim: para de emprestar a boca para o diabo. Eu ficava morrendo de medo de fofocar, porque eu lembrava disso, que quando você está fofocando, você está emprestando a boca para o diabo, falando mal do seu corpo. Já pensou a orelha falar do nariz, nariz falar da mão? Você faz parte do corpo de Cristo. Chuta essa fofoca embora da sua vida. Se alguém vem falar para você de outra pessoa, quando eu era jovem, a gente fez o projeto Falar Bem. Todo mundo que vinha falar mal de uma pessoa, falava assim: tu viu a Cris? Cris nunca mais subiu para adorar, louvar. Você viu isso? O que será que está acontecendo? Você diga: Cris está ocupada com o pessoal da comunhão. Você viu como as festas, os cultos de casais estão uma bênção? A Cris. Então você combater, quando uma pessoa fala uma coisa errada, você combater falando uma coisa boa para aquela pessoa. A pessoa vai desconfiar e a fofoca vai sair do meio da igreja. Fofoca traz divisão. Divisão oculta a glória de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o mundo vai nos conhecer quando nós formos um. O mundo vai nos conhecer quando nós formos um. E a fofoca, o que ela faz? Divide. É esse o objetivo de Satanás, quando ele planta fofoca no meio da igreja. Ele quer que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo não seja difundida. Porque quando o mundo vê que nós somos um, o mundo vai querer a luz de Cristo neles também. A palavra de Deus diz isso, que o mundo vai conhecer que vocês são meus quando vocês se amarem uns aos outros. Amém? Então, outro versículo que eu queria comentar com vocês é o versículo 27. Diz assim: vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Vamos falar? Somos, junto comigo, somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo andou por toda parte fazendo o quê? O bem. Cristo andou por toda parte fazendo fofoca, maledicência, divisão. Não.
Cristo andou por toda parte, o corpo de Jesus andou por toda parte fazendo o bem. O corpo de Cristo anda por toda parte fazendo o bem. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos a obrigação de fazer como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ninguém passou por Ele e se tornou a mesma pessoa, ficou a mesma pessoa. As pessoas sempre melhoraram. Jesus Cristo viu uma viúva chorando, Jesus Cristo se condoeu da dor da viúva. Jesus Cristo viu uma multidão faminta, Jesus Cristo se condoeu da fome das pessoas. Jesus Cristo viu um endemoniado, uma pessoa sendo oprimida por Satanás. Jesus Cristo libertou. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a obrigação de fazer um mundo melhor. Nós temos a obrigação de fazer o nosso ambiente de trabalho um local melhor para trabalhar. Esses dias eu fiquei tão feliz. Mais ou menos, porque eu não sei se o meu chefe estava brigando ou não. Ele disse que quando eu chego, fica barulho no trabalho. Aí eu falei, é porque eu sou alegre. Então, quando Jesus Cristo chega, quando a luz do nosso trabalho, nós somos a luz. Quando eu chego, todo mundo... Meu chefe falou assim, Deise, tu chega, todo mundo faz barulho. Eu falei, é porque eu estou muito contente. Eu falei, porque você parece que não é ligada. Eu falei, mas eu sou ligada mesmo. Então, nós somos a luz do mundo, nós devemos fazer bem, nós devemos trazer alegria, nós devemos salgar o mundo, nós somos o sal da terra. Você chega no seu trabalho e é resmungando, falando mal do seu chefe, falando mal do seu presidente, falando mal dos seus colegas, falando mal de tudo, do seu salário. Não está contente com o seu salário, não procura coisa melhor. Não está contente com o seu chefe, não pede demissão. Aí fica lá resmungando, trazendo tristeza para dentro do seu ambiente de trabalho, trazendo tristeza para dentro da sua casa. Você é o corpo de Cristo. Jesus Cristo, Ele andou por toda parte fazendo bem. Nós precisamos fazer o bem. A palavra de Deus diz que quando você pode fazer o bem e não faz, você peca. Quantos de nós pecamos hoje? Hoje é o dia da nossa ceia. Todas as ceias nós devemos trazer mantimento. Cadê o óleo? O sal. Nós temos sal em casa sobrando. Lata de extrato de tomate, farinha. E eu olhei, tinha uma cesta básica aqui. Perdemos a oportunidade de abençoar. Perdemos a oportunidade de ser o corpo de Cristo. Perdemos a oportunidade de agirmos como Jesus Cristo agiria. Que nosso coração seja como o de Cristo. Que nós possamos fazer a diferença. E, para concluir, ele recomenda um caminho mais excelente. Vamos ler o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. A igreja em Corinto tinha muitos dons. Nós lermos aqui, o problema da igreja de Corinto era administrar o dom. Lá tinha apóstolos, profetas, doutores, operadores de milagres, dom de curar, socorro, governo, variedade de língua, interpretação de língua. Mas tinha divisão.
E ele diz: eu vou mostrar para vocês, procurem com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês que existe um caminho melhor, o caminho do amor. Não existe nada melhor que amar uns aos outros. A nossa comunhão uns com os outros deve ser gerada no amor. Cristo nos amou. Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E nós devemos nos amar. Nós devemos amar uns aos outros. Você não deve amar só quem faz o que você quer. Você deve amar a todos. Você deve amar a todas. Você deve amar a cada membro do corpo de Cristo. Nós somos um. A orelha não odeia o pé. O estômago não odeia o coração. Os rins não odeiam as veias. Nós dependemos uns dos outros para que haja vida, para que haja salvação, para que haja luz dentro da igreja, para que a nossa luz resplandeça entre os homens. Nós precisamos nos amar. Abaixem as suas cabeças que eu vou orar por nós. Querido Deus, nós estamos aqui em Tua presença como igreja. Muito obrigado, Senhor, porque Tu compraste e nos remiste com Teu sangue. Muito obrigado porque pela Tua cruz no Calvário nós podemos ser redimidos. Muito obrigado, Senhor. Agora nós ministramos, Senhor, como pastores da Igreja Batista Koinonia. Nós repreendemos toda divisão do nosso meio. Nós repreendemos a divisão entre os jovens, entre os adolescentes, entre as crianças, entre os homens, entre as mulheres, entre os intercessores, entre os músicos, entre os cantores, entre as dançarinas. Nós repreendemos a divisão da igreja. Nós conclamamos que nós queremos ser um, Senhor, como Tu oraste naquela noite em que Tu ia ser entregue, Senhor, que eles sejam um. Nós Te pedimos que nos abençoe para que nós possamos pagar o preço pela nossa unidade, para que nós possamos ter coração reto, ensinável, que nós possamos trazer os nossos problemas à luz, que nós possamos ter sabedoria para juntos, Senhor, manifestarmos a luz que brilha em nós, a luz que vem de Ti, Senhor. Nos usa, faça que nós possamos ser um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante isso, igreja.